Salve pessoal, que vocês estejam todos muito bem. Eu sou o Marcelo Gris de Cajueiro, ou também Caju, como sou conhecido. Estou iniciando aqui hoje uma série de episódios piloto desse podcast que se chama Entrevista Aberta. A minha proposta com Entrevista Aberta é dar visibilidade de várias pessoas incríveis que estão em busca de alguma oportunidade de trabalho, são pessoas corajosas que acreditaram aí no projeto e toparam expor quem são, suas vidas. Eu serei o entrevistador, mas sem aquela carga assim de entrevista. A ideia é que a gente gere um ambiente seguro, agradável, onde a gente pode ser quem a gente é, sem julgamento. A ideia é que eu consiga criar esse ambiente, mas também conta com a colaboração, da pessoa entrevistada e espero que haja essa confiança e, e muito obrigado aí, Antônio. Antônio é nosso primeiro entrevistado e você que nos ouve, ah, desde já o seu engajamento é muito importante. Então, curtir, compartilhar e comentar vai ser essencial para, quem sabe, mudar a vida de alguém. Porque aqui a gente está entrevistando pessoas que buscam alguma oportunidade de trabalho, onde a gente vai simular uma entrevista. Eu não gosto de falar emprego, mas uma entrevista de emprego, uma entrevista com recrutador ou com até estágios mais avançados, porque geralmente o recrutador faz algo mais não tão profundo, e a gente vai chegar em pontos mais profundos de uma entrevista. E que esse vídeo possa ser um cartão de visita, né, para empresas chegarem até as pessoas. E hoje, Antônio, me diz aí, primeiro, muito obrigado por estar aqui e se disponibilizando, pela coragem e por essa parceria. E queria que você começasse contando falar um pouco de você sem falar do lado profissional. Quem que é o Antônio? Beleza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando, independente do horário e do local. Antes de mais nada, obrigado, Caju, pelo convite. Eu estou aqui porque eu acredito muito nesse projeto, né? Confio muito em você como pessoa, já tivemos oportunidade de trabalhar juntos. E então, obrigado por me dar essa oportunidade. É um imenso prazer para mim de estar aqui participando desse piloto, participando desse projeto. Eu me chamo Antônio Carlos Kiel Júnior, eu tenho 33 anos. Eu nasci no município de Lages, em Santa Catarina, apesar de ter crescido numa cidade um pouco menor, chamada Otacílio Costa, que fica a uns 50 km daqui. É, eu vivo hoje em Lages, é uma das regiões mais frias, vamos dizer assim, do Brasil. A gente tem bastante umidade, a gente está a quase 1 quilômetro de altitude, né? Então, eu sou casado já há bastante tempo com a Yuli, faz, eu acredito que uns 12 anos que a gente vive junto. Eu tenho um filho de 6 anos, o Ian, e a gente está à espera da nossa segunda filha, Maia, está prevista para chegar ao mundo, para dar o olá para a gente em janeiro, né? Então, esse é um resumo básico sobre, só para situar quem é essa pessoa, né? Então, Legal. esse é meu oi pra vocês. Vamos soltando algumas curiosidades, né? A minha companheira também está grávida e, inclusive, a gente não sabe ainda o sexo, né? Mas, inclusive, Maia é um dos nomes prediletos aqui da. A gente já, antes mesmo dela estar grávida, a gente falava de Maia, que é um nome muito bonito, é um nome muito auspicioso. Tá liberado, hein? A gente não tem direitos autorais, não. Sem direito autorais, então tá tranquilo. Mas me diz aqui, já entrando um pouco na questão profissional. O que que você faz, Antônio, hoje? Cara, hoje, nesse atual momento, né, eu estou à procura de uma recolocação desde faz uns 20 dias, mais ou menos, mas eu trabalho com produto, né, eu sou um produteiro, vamos dizer assim, né, com gerenciamento de produtos digitais, como Product Owner, Product Manager.
Se precisar, faço uma palhinha de BA também, de Business Analysis. É, e esse é o que é onde eu vim parar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, provavelmente, mas eu fiz uma transição de carreira, vim parar nesse mercado por entender que era algo relacionado com aquilo que eu sei, que eu gosto, que são algumas habilidades que eu tenho, vamos dizer assim, né? E, cara, o mundo do TI, para mim, hoje, mundo de produtos digitais, é o meu mundo, é onde eu me sinto em casa, é onde eu me sinto à vontade. Então, esse sou eu, profissional. Qual que é a sua formação de base, assim? Você estudou em colégio público, primeiro lá atrás, assim, particular? Como é que foi a faculdade? O que você fez? Então, vamos lá, né? Escola pública a vida inteira, Fundamental um 2 ensino médio até o segundo ano, escola pública, lá em Otacílio Costa, nessa cidade que eu cresci, eu morei até quase a minha vida adulta. É, Depois, no terceiro ano do ensino médio, a minha mãe, que é professora, educadora e alfabetizadora, ela começou a trabalhar numa escola particular. E a escola particular que ela trabalhava dava bolsa de estudo para filhos de funcionários, né? Então, o terceiro ano do ensino médio, eu fiz uma escola particular, né? Mas basicamente a minha base é escola pública. Depois que eu saí do ensino médio, né, pela característica, eu cresci numa cidade onde você tinha três opções, basicamente, para você viver. Ou você era funcionário da prefeitura, ou você trabalhava no comércio, ou você ia para a indústria. A cidade gira em torno de uma grande fábrica de papel que tem lá e basicamente boa parte da população, né, trabalha lá, ou tem alguém da família que trabalha lá. Meu pai trabalha nessa fábrica, já deve ter uns 45, 46 anos. E como o que era mais lógico para mim, até pelas minhas aptidões, vamos dizer assim, com a parte de cálculo, de matemática, física, ciências em geral, eu fui para engenharia. Então, minha primeira opção, quando eu saí da escola, eu fui trabalhar, né? Eu era estagiário numa empresa empreiteira de instalação elétrica, fazia construção de subestação elétrica. Eu participei de uma obra, de uma fábrica, foi uma experiência muito legal, assim, de pé na lama, literalmente pé na lama. E foi porque cara, eu não sabia direito ainda onde que eu ia fazer, onde que eu ia cursar, o que que eu ia fazer, queria ganhar minha grana, queria aprender algumas coisas sobre a vida. Depois desse um ano trabalhando nessa empresa, eu fui cursar engenharia química. Eu fiz 3 semestres de engenharia química, mas era uma faculdade particular, custo de vida na cidade de Blumenau altíssimo, mensalidade altíssima. Meu pai sempre foi um trabalhador assalariado, né, a vida inteira trabalhando na indústria, minha mãe professora, e eu acabei tomando a decisão de trancar o curso, voltar para minha cidade, onde tinha também uma universidade. Não tinha o curso que eu estava cursando, que era engenharia química, e fui fazer engenharia de produção. E daí me formei, né? Eu sou engenheiro de produção de formação. Um passo atrás ali, a gente teve algumas coisas em comuns na história, vou trazendo alguns ganchos. Quando você foi, eu também estudei a maior parte da minha vida em escola pública, e aí, no meu caso, eu fui no ensino médio para escola particular, e eu senti um baque absurdo, assim, de realmente de não dar conta, quase, assim, da diferença, entre a dificuldade mesmo e até a qualidade, talvez. Você sentiu essa diferença quando você saiu da escola pública particular? Não senti, Caju, mas, cara, eu vou te falar assim, eu não quero parecer prepotente, mas eu sempre tive muita facilidade na escola, tá? Minhas notas eram muito boas. Eu tinha um problema, né, que eu não conseguia parar quieto, eu não conseguia me comportar, então os professores nunca gostavam de mim, mas as minhas notas sempre foram boas, com exceção em alguns períodos ali de começo de adolescência que a gente foge da escola, não vai para aula, aí as notas pioram. Mas aí chegou no ensino médio ali, quando eu fui para a escola particular, realmente a maneira com que era feito o material didático foi um baque. Tinha muita coisa que eu nunca tinha visto, né? Hoje eu acredito que o ensino público está melhor do que era ali na minha época. Eu fiz o ensino médio de 2005 a 2007. Foi estranho, mas cara, eu fui embora. Eu fui embora. Consegui ser aprovado. Eu fiquei em recuperação em, cara,
eu não lembro, eu acho que era ensino religioso na época. Na, a única disciplina que eu peguei recuperação, sabe, lá no final da escola. Eu Legal. até esse detalhe, falando um pouquinho de uma coisa bem pessoal minha, eu tenho um diagnóstico de TDAH, né? Fui descobrir isso depois, na vida adulta. E na infância o impacto era claríssimo, né? É por isso que tinha essa relação conturbada com os professores. Eu realmente atrapalhava a aula, eu realmente não conseguia parar de conversar com os meus colegas, mas em contrapartida eu tinha essa capacidade de aprendizado muito fácil, que o pouquinho que eu conseguia prestar atenção no que o professor estava falando, eu absorvia o conteúdo realmente e chegava na hora da prova eu tirava nota boa, né? E é engraçado que hoje eu penso assim, tinha várias pessoas que estudavam comigo, que elas eram as notas tão boas quanto as minhas. Essas pessoas eram, eles eram os queridinhos do professor, vamos dizer assim, e eu era né, cara, o menino mau, né? O menino que a mãe era chamada, que tinha todo esse rolê. Inclusive, agora nesse período que eu estou buscando recolocação, na época do primário ali, começo do ensino fundamental 2 quinta série, né, na nossa época, que agora acho que é sexto ano, talvez, eu não tenho certeza, é, que ela era essa, cara, notas excelentes, era super comportada, esforçada, os professores amavam ela, eu tinha até um pouquinho de inveja, e hoje ela é uma das pessoas assim que está me ajudando demais nesse momento, sabe? Me indicando vaga, falando com uma galera, ela trabalha, né, como recrutadora numa empresa de TI aqui da minha cidade, né? Então é muito engraçado ver esses reencontros da vida. É muito legal. E aí, você saiu da faculdade, se formou em engenharia de produção, é isso, né? Sim. E aí, o que que você foi fazer? Na verdade, o combinado que eu fiz com meu pai, eu lembro, cara, foi uma madrugada assim, eu tava de férias, né? Eu tinha vindo para casa, morava ainda em Blumenau, tinha vindo para casa. Eu sabia que a situação lá em casa estava um pouco conturbada e sabia que a maior fatia do gasto do meu pai era para me manter lá, né? Meu pai é aquela pessoa assim, ele nunca ele nunca deu muitas coisas materiais pra gente, vamos dizer assim, mas ele sempre teve o estudo dos meus filhos é a minha obrigação. Então, por mais que foi um assalariado, né, trabalhador da indústria a vida inteira, sempre, cara, guardando uma grana, cortando custo, porque eu preciso dar formação acadêmica para os meus filhos. E ele não compartilhava isso comigo, de certa forma, do tipo, cara, tá difícil te manter lá. Mas eu, cara, não era bobo, né? Eu tava percebendo as coisas. E foi engraçado que essa história é bem pessoal. Agora vamos entrar cara, assim, ó, lá no pessoal mesmo. Eu acordei de madrugada, numa dessas noites, eu escutei meu pai levantando e eu tava acordado, pensando em um monte de coisas. Eu parei ali no caminho do banheiro, assim, voltando do banheiro e falei, meu velho, isso aqui não tá nem para discussão. Nós vamos trancar minha faculdade, eu vou voltar para casa, eu vou mudar meu curso para engenharia de produção, mas tenta me dar uma mão para arrumar um trampo para mim na fábrica que você trabalha. Porque eu quero trabalhar, né? Eu quero começar a construir minha vida. A faculdade aqui na minha cidade era noturna, diferente da que eu cursava lá em Blumenau, que era integral, então eu ia ter tempo para trabalhar. Falei, me dá uma mão de, cara, emprego de qualquer coisa, você sabe que eu não tenho medo de trabalhar. E eu fui trabalhar nessa fábrica, né? Meu pai, por trabalhar muito tempo lá, então isso é até um privilégio meu, sabe? Meu pai construiu uma relação excelente com várias pessoas, né? Um funcionário muito antigo, tinha muito respeito de todo mundo. E eu consegui entrar lá como assistente administrativo, que já foi para mim assim um gap, porque quando eu falei para ele, me arruma qualquer coisa lá, eu estava disposto a fazer força. E digo fazer força, esforço físico. Entrar em fábrica, meu amigo, é muita gente fazendo esforço físico pra caramba, né? E eu fui para assistente administrativo, que já foi, pô, foi um bônus desse privilégio, disso que meu pai construiu, né? Então, durante a faculdade de engenharia de produção, aqui sempre trabalhando na fábrica, né? Eu entrei lá dia 6 de outubro de 2010, nessa fábrica. E, Então, quando eu saí, eu continuei trabalhando lá. Até eu posso contar essa jornada se você quiser. uma coisa interessante existe um certo preconceito sobre o quem indica, né? Sobre Sim,
Só que quando a gente fala de, por exemplo, pais indicando filhos, geralmente há aquela carga da qualidade do trabalho do seu pai, por exemplo, quem o seu pai representava dentro da indústria, e ele endossando, sabe? O peso dele, pô, eu tô aqui endossando o meu filho, que eu acredito que ele vai entrar e vai fazer um bom trabalho, né? Até porque, ah, pelo histórico do que você falou, seu pai era uma pessoa muito séria e talvez ele não tivesse, se fosse para. Ele não te endossaria se não fosse para endossar de fato, né? Sem dúvida, Então, meu pai é seríssimo. Meu pai é Caxias. Não sei se você conhece o termo Caxias, que é aquele aham, cara que ele, ele sempre foi, ele é muito certinho, sabe? E ele falou pra mim, inclusive, cara, eu tô tô colocando meu nome, né, em você, você não, uhum. por favor, né, dê continuidade, porque isso aqui é o Então, nome da nossa você família. entrou com uma responsabilidade ali. É. E aí você trilhou uma carreira dentro da indústria. Dentro da indústria, né? Então, como eu fui trabalhar de assistente administrativo, era uma área assim, cara, fábrica de papel, né? Deve ter muita gente aí que vai nos escutar que não conhece como é que funciona. Eu vou tentar dar um resumo bem breve, né? De como é que é a fábrica de papel, em primeiro lugar, ela é do tamanho de um quarteirão, 2 quarteirões, é um negócio gigantesco. Porém, o processo de fabricação de papel é o mesmo lá da China, do Império Chinês, milenar, onde o chinês ia lá, né, eles cortavam a madeira em pequenos pedaços, eles deixavam ela muito úmida, deixavam muito tempo na água, maceravam ela com alguma ferramenta, um martelo, alguma coisa, depois esticavam esse papel sobre uma tela, orientavam essas fibras, colocavam secar e virava o papel. O processo de fabricação de papel na indústria é exatamente o mesmo, claro que muito mais moderno, com maquinário e tudo mais. E E eu fui por uma área, quando a gente pega o papel, é um monte de madeira se você olhar no trituradíssima. microscópio, é isso mesmo, Caju, é fibra de papel, né, toda orientadinha, entrelaçadinha para dar resistência e tudo mais, né? Porque o papel que a gente fazia lá é papel para fazer caixa de papelão. Então precisa ser um papel que aguente, né, empilhamento, ele não rasgue, ele aguente umidade. Então não é que nem o papel da escrita que tem outras características, né? Então ele era uma fibra, precisava ser um negócio entrelaçado para resistência. Mas o processo era o mesmo, a fábrica gigante, né? E eu fui parar numa área que eu era meio que assistente administrativa das áreas de produção de papel, que nunca teve alguém para cuidar da parte administrativa, sabe? Eram áreas de operação, tinha o gerente, o líder ali, o coordenador, e a galera operando a máquina, né? Então, eu cheguei ali num negócio, no meio de um caos, né? Me jogaram assim no meio. Cara, sério, era uma coisa de louco, assim, porque nunca tinha tido alguém para cuidar disso. E como eu sou muito curioso, muito metido, né? Eu gosto de saber como que as coisas funcionam, gosto de me envolver. E eu fui me envolvendo naquilo que dava, porque eu não podia ir lá na produção, meter a mão na máquina, apesar de morrer de vontade, porque tem questões de segurança. Você tem que ter treinamento, você tem que ter curso, você tem que ter EPI. Você que não trabalha na operação, você não pode meter a mão numa máquina de papel, que é um negócio gigantesco, super perigoso. E eu acabava cuidando de outras coisas. Então, eu comecei fazendo pedido de compra de material, ferramenta para o pessoal, né? Chegava nota de fornecedor, eu tinha que lançar no sistema, a gente usava SAP lá, né? O famoso SAP. Tive que aprender a mexer. E aos pouquinhos eu fui abraçando coisas. Então, tinha uma auditoria de segurança. Quem que era o cara que ia lá junto com o auditor, tirar foto, elaborar os planos de ação? Era o assistente administrativo. Grupos de melhoria contínua, que começou a entrar melhoria contínua valendo na fábrica. Ia ficando tudo para mim, sabe? E, cara, eu fui aprendendo muita coisa que, junto com a faculdade, a hora que eu chegava para aprender na faculdade, pô, mas tô vivendo isso já aqui, cara, né? A gente tá fazendo isso aqui do zero. Então, eu fui absorvendo muito conhecimento sobre o processo, que é complexo, sobre a produção, sobre coisas que são apoio à produção, como melhoria contínua, como segurança do trabalho, como redução de custos. E isso foi me dando aquele know-how enquanto a faculdade
estava acontecendo, né? Tanto que algumas pessoas lá dentro já estavam, né, querendo me dar uma oportunidade de trabalhar com algo mais tecnológico, mais como engenheiro, antes mesmo de eu me formar, né? Mas pela política interna da empresa, não tem como você contratar alguém que não é engenheiro como engenheiro, né? Uhum. Então, quando eu me formei, aí eu tive a oportunidade de falar, não, agora vem cá, botaram aqui, me pegaram pelo braço, agora você vai trabalhar como engenheirinho aqui. E daí entrou na segunda etapa, né, na fábrica. E como é que foi o teu processo de trabalhar como engenheiro? Que eu já tenho spoiler aqui, você trabalhou gerindo projeto também, fazendo bastante coisa lá dentro, né? Como é que foi esse processo de se transformar no engenheiro e atuar como engenheiro dentro da fábrica onde você cresceu lá, né? Sim, cara, uma parte foi maravilhosa e outra parte foi muito difícil para mim. E digamos que quando a gente chegar ali na minha saída, digamos que a frustração por algumas coisas contribuíram para isso. Porque como eu conhecia já do processo, eu conhecia muitas pessoas lá, eu sabia como que o negócio funcionava, e eu fui para uma área nova que era de desenvolvimento de processos. A fábrica que eu trabalhava, ela faz parte de um grande grupo que tem diversas fábricas espalhadas pelo Brasil. E a minha, que eu trabalhava, era uma que ela começou na década de 50, final de 50, começo de 60, e ela foi adquirida por esse grupo ali no começo dos anos 2000. Então, era uma fábrica muito velha. Enquanto a empresa como um todo tinha algumas muito modernas, a nossa era muita coisa com base no que era feito com base no feeling da operação, né? Operadores ótimos, excelentes, sabiam muito bem o que estavam fazendo e levavam aquela máquina na ponta dos dedos para fazer qualidade, para conseguir atingir os números de produção, evitar perdas. E o meu trabalho como engenheiro de desenvolvimento de processos era: vamos aplicar metodologias, vamos estudar esse processo e vamos entender quais são os gargalos e aonde que a gente pode aplicar melhoria. Porém, por ser uma fábrica velha, precisava de investimento. Só que nessa fase, e que é a fase que muitas indústrias eu acho que já passaram, para você justificar um investimento, você precisa ter um payback. E o payback lá a gente trabalhava com 2 anos e meio de payback. Então, tudo aquilo que foi investido precisa retornar em 2 anos e meio. E para isso a gente precisava reduzir custos. Então, o looping é: para reduzir custos, eu preciso ter investimentos. Mas para ter o investimento, eu preciso garantir o payback reduzindo custos. Então, a dificuldade desse ciclo de fazer era o meu maior desafio, né? Então, a gente precisava o trabalho que eu gostaria de fazer lá e que eu tinha muita aptidão, por exemplo, era de pegar dados de processo, jogar isso numa planilha enorme, medindo tudo que dava para medir na máquina de hora em hora, calcular onde que eram os potenciais ganhos, onde que poderia melhorar, qual era o processo que a gente poderia, em vez de fazer A, fazer B, para trazer mais qualidade, para trazer uma troca de produto com mais eficiência. Só que, com a falta de investimentos, a qualidade dos dados que eu recebia não me dava argumento suficiente para ir lá justificar para esses caras que eram excelentes na produção, vamos dizer assim, do feeling. Eu não tinha dados suficientes para dizer, cara, esse jeito que você fez a tua vida inteira, se a gente fizer desse jeito aqui, nós vamos ganhar. Então, Era muito no esse time que tá ganhando não se mexe. time que tá ganhando não se mexe. A fábrica, cara, era estável. Tinha problema de quebra, Uhum. tinha problema de perda, mas os caras estavam. O pessoal estava acostumado, porque eles sabiam muito bem o que fazer, né? Então, você não. A gente conseguiu desenvolver muitos processos lá dentro, né? A gente trocou, por exemplo, da parte que fazia a refinação daquela madeira, a gente conseguiu trazer uma tecnologia nova, a gente conseguiu identificar pontos de perda de água, e de pouquinho em pouquinho, assim, a gente ia melhorando. E esses eram ganhos, assim, cara, a gente ia apresentar para a fábrica inteira super orgulhoso do que fazia. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso
foi uma melhoria na fábrica que eu me orgulho demais de ter feito, né? É, dentro desse processo de fabricação de papel, existem equipamentos que se chamam digestores. Pensa que é uma panela de pressão do tamanho de um prédio de 3 andares, tá? Onde você coloca a madeira cortadinha lá, enche essa panela de pressão de madeira, coloca outro produto que é praticamente soda. Vamos falar que é um alcalino muito forte. Eleva a temperatura e cozinha esse cavaco para soltar as fibrinhas que vão virar o papel. É o processo de cozimento. E esse processo ele fazia um cálculo para dizer o quanto que essa madeira estava cozida, que é um cálculo chamado fator H. E o meu trabalho de conclusão de curso, a gente descobriu o potencial para isso quando a gente olhou os equipamentos, e o cálculo desse fator H ele é como se fosse uma exponencial, assim. E a gente foi lá olhar o equipamento e o cálculo era em escadinha, em vez de ser uma. Ele estava se aproximando da exponencial, mas não era. Então a gente revisitou, a gente reestudou, a gente coletou dados, tinha uma galera me apoiando, eu tive um apoio enorme de um coordenador lá da área, e a gente conseguiu simplesmente mudando a forma do equipamento calcular o negócio. A gente teve uma economia enorme, né, em qualidade do produto, porque tinha mais. Você sabia como que aquilo estava feito, a gente teve economia de vapor, então foi muito da hora. Quando a gente conseguia fazer, cara, era muito gratificante. Só que é, depois entrou no declínio. Não sei se você quer que eu continue agora para a parte, né, aquele final de temporada, onde É, vai culminar na minha agora, saída. eu quero que você costure, tipo, pô, você fez uma carreira dentro da indústria, você entregou resultado lá, e em algum momento deu o clique. Não, tá na hora de eu sair daqui, ir para tecnologia, buscar novos ares. Eu quero que você costure agora para a gente indo entendendo como é que você chegou para querer trabalhar como Product Manager. Tá, então vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que começou a me entristecer um pouco lá, eu morava, já tinha me mudado para a cidade de Lages, né? Fica a 50 quilômetros de onde eu trabalhava, eu ia de ônibus e voltava. Então, vamos colocar aí umas 2 horas e meia de transporte. Eu ficava 9 horas lá, 8 horas trabalhando, 1 hora de almoço. Então, eram 11 horas e meia fora de casa. Enquanto eu estava ali eu e a minha esposa, só nós dois, cara, tudo bem, a gente tava dando jeito. Aí ela engravidou, nasceu, né, o Ian, nosso primeiro filho, e essas 11 horas e meia começaram a ficar demais para mim. Ficar fora de casa, 11 horas e meia, né, 8 horas por dia, você dentro de um local, né, sem você poder, pensando, poxa, eu tô perdendo meu filho crescendo, né, eu tô. Então, isso começou a doer um pouquinho para mim, assim, mas ainda tudo bem, né? Tava doendo, mas eu pensava, não, eu consigo aguentar mais um pouquinho. Somado com a frustração de muitas vezes os projetos que a gente queria fazer acabavam não dando certo por conta de todo esse balanço geral da fábrica ser um pouco antiga, de alguns processos não serem medidos, né? Eu sempre gostei de estar trabalhando, entregando resultado, e o resultado que eu gostaria não estava do jeito que eu gostaria. Isso foi frustrando um pouquinho também. E a minha esposa, ela é veterinária, então ela começou a cursar a faculdade, ela parou quando ela engravidou, ela estava no estágio final, e ela parou porque insalubre, né? Como que uma mulher grávida vai estar lá num ambiente com risco de doença, com risco de um animal te morder, você contrair raiva, tétano, cara, tá fora de cogitação. Então ela trancou. E depois que o Ian cresceu um pouquinho mais, a gente foi conversando. Eu sabia que ela tinha vontade de concluir, ela tinha uma aptidão para animais silvestres em vez de animais, digamos, domésticos. E eu sabia que ela queria fazer um estágio lá no Parque do Rio Vermelho, em Florianópolis, que é um parque, uma unidade de conservação e um parque onde tem, cara, todos os Moro aqui do animais da lado. fauna. Então, é animal, não sei se você já foi lá, cara. É um lugar assim, Ainda. ó, é muito legal. Então, os animais que são resgatados pela Polícia Ambiental vão para lá. Tem um projeto que na época era junto com a Petrobras, monitoramento de praias,
para você coletar animais que estão encalhados, né, que às vezes precisam de apoio, estudar a vida marinha, ver como é que está a reprodução. Então era todo esse trabalho com animais silvestres. E ela foi chamada para esse estágio. Seria um estágio de 3 meses e, cara, né, eu trabalhando aqui na fábrica, ela foi chamada para esse estágio, teve que parar a faculdade dela por conta do nosso filho. Eu já estava um pouco insatisfeito de ficar fora, de tudo isso, querendo mudar áreas, pensando, cara, talvez trabalhar de casa seja uma coisa legal para mim. Não tinha o que fazer, né? E eu cheguei e falei, cara, eu não quero mais, vou sair. Todo mundo, que isso, cara? Como? Do nada, assim, você vai sair? Contei a história, expliquei, ainda foi. Eles foram super legais comigo, porque a gente acabou fazendo um acordo, né? Então eu saí com uma grana legal, o que foi extremamente importante para eu poder fazer essa transição. E ela foi para lá e, cara, foi a experiência mais da hora da minha vida, assim, porque depois que eu saí da escola, tirando o período ali de 1 ano e meio que eu só fiz faculdade, sempre trabalhando. Então foi um período, a gente foi embora para Floripa, saiu, tirou tudo de casa, foi nós três com criança pequena, o Ia tinha 1 ano e meio, eu acho, nem isso. Não, vamos para Floripa. A gente foi embora, alugou casa, ela foi fazer o estágio e eu virei a pessoa que ficava em casa. Eu não tinha mais emprego, né? Cuidando de um filho sozinho, né? De 1 ano e pouquinho de idade, que com certeza é minha responsabilidade como pai, né? Se ela estava pronta para fazer isso como mãe, como que eu, como pai, não estaria? Lógico, vamos encarar. Então foi muito da hora isso, que ela ia trabalhar, voltava cansada pra caramba, sabe? Porque é um trabalho desgastante, né? Nesse tipo de coisa. E eu com o menino em casa, e a gente se virou, cara. Foi maravilhoso pra mim. Nesse período ele ficou doente, e eu que cuidei, né? Cara, sempre de banho tomado, de comidinha, tá? Ele tava comendo, ele tava saudável. É, foi assim, cara, eu cresci demais, assim, de ter tido essa experiência depois dessa saída, sabe? E a saída, cara, quando eu decidi sair, foi uma coisa contra tudo, contra todos. Primeiro que meu pai, cara, achou que eu tava cometendo o pior erro da minha vida, como com um filho pequeno, você vai sair do emprego estável, você ganha bem, você foi promovido, você é engenheiro, você conquistou o que você queria. Meus amigos achando que eu era maluco de fazer isso, mas era, cara, era o que a minha vida precisava. Eu queria viver esse momento com meu filho, eu queria mudar minha vida profissional, eu não queria mais ficar horas fora de casa. E aí que veio a TI, né? Aí que o mundo da TI apareceu diante dos meus olhos, assim, nesse período, quando ela terminou o estágio e a gente, pois é, a grana que a gente ganhou tá acabando. Agora a gente tem que cair de novo pro mundo, né? Vamos voltar a trabalhar, vamos ver o que que a gente vai fazer. E daí que eu comecei, como eu estava em Floripa, Floripa é um polo de TI, antes eu estava só tentando voltar para a área da indústria, por mais que eu não queria, poxa, eu sou formado nisso, eu tenho experiência nisso, quem é que vai querer me contratar para outra coisa? Aí eu comecei, aí que surgiu na minha vida o Scrum, que a hora que eu olhei para o Scrum, eu falei, poxa, mas isso aqui tem muito a ver do que a gente fazia lá. Como que a gente organizava o nosso processo? Como que a gente buscava aplicar as melhorias, né? Essa visão de esteira, essa visão cara, você primeiro faz todo um refinamento do que precisa ser feito, depois você refina com o time, depois você vai saída de cada vez, você faz um planejamento para 2 semanas para saídas pequenas e não faz um planejamento para um elefante. E aí que deu clique. Eu falei, cara, vamos entender como é que esse Scrum. E eu fui fazer curso livre, fui estudar no YouTube, fui ler, fui entender o que que era isso de Scrum e encontrei o Product Owner, a figurinha do Product Owner ali dentro do Scrum. E eu falei, cara, isso aqui é a mesma coisa que eu fazia lá na fábrica, só que não físico, né, digital. E aí foi que eu comecei a entender que esse seria um caminho muito legal para minha vida. Foi aí que virou a chave e que eu decidi cair para o mundo da TI.
Aí né? você já começou a se inscrever em vagas e tal, para migrar de área efetivamente. Comecei a me inscrever em vaga, tomei, nossa, cara, uma quantidade de não, assim, fiz entrevista, a galera falava, cara, que legal, a gente vê que você conhece do negócio, mas você trabalhava com um negócio diferente, você era da indústria, você não tem né, o know-how que a gente precisa. E foram passando E existe um meses, preconceito mesmo, né, dessa mudança de mindset, né, com certeza, existe um, com que no certeza. final das coisas não é tão diferente assim, né? A gente está falando de um produto que é físico lá, né, e a gente, uma migração para um produto digital é menos tangível, digamos assim, onde você vai lidar muito mais com informação do que com coisas ah, brutas, né? É, Então, só que e assim, o que eu via muito, Caju, era que, pô, o cara não, né, não viveu cerimônias, não viveu uma retrô, não viveu uma daily, não, sabe? Ele não vivenciou isso, ele é um cara lá do bater marreta, né? Na indústria, assim, eu via muitas empresas, cara, era muito engraçado, assim, principalmente galera de startup, a impressão é que, quando eu falava, pô, eu sou engenheiro, venho da indústria, que os caras me enxergavam como um brutão, entendeu? Não deixa de ser, mas, pô, os brutos também, cara, os brutos raciocinam muito bem, né? Então, era engraçado, era triste, né? Hoje é engraçado. e aí você chegou na Portables, né? Que aí, dando um adendo aqui, eu trabalhei na Portables, eu entrevistei o Antônio na época, É, aí, fizemos a- um processo seletivo lá muito. ah, Vamos entrar no detalhe aqui. Eu era CTO na Portables, uma startup que atua ainda hoje com impacto social, softwares voltado para o governo, né? Para com foco em melhorar as políticas públicas. E aí você entrou em contato viu a vaga lá, que era para PM, né? E você se inscreveu. E conta um pouquinho de como é que foi o processo. cara, essa aí foi muito da hora, porque não fui eu que achei a vaga da Portabilis. Eu já tava num momento, assim, de frustração, sabe, Caju? Eu tava, pô, cara, não sei o que que eu faço, né? Eu já tava, assim, com até aversão ao LinkedIn, tá? Eu tinha refeito meu perfil, tinha feito tudo aquilo que os que recomendavam fazer, tava estudando, tava aprendendo, vários não tomando. Cara, não quero mais nem saber disso aqui. Um dia que eu tava muito bravo. É, e a Yulia, minha esposa, ela, cara, ela sentou ali no computador, a gente tava na casa do tio dela, inclusive, porque o PC dele era melhor que o meu. E ela falou assim pra mim, ô, cara, eu achei uma muito legal aqui que tem a tua cara. Vem aqui, vamos dar uma olhada nisso. E daí tava lá. E foi muito engraçado, porque o processo, a maneira com que você se inscrevia para trabalhar na Portabilis já era diferente. As perguntas eram diferentes, né? Era tipo, não, aqui a gente quer contratar pessoas que são fora da caixa, né? E você tinha que colocar uma breve descrição eu não me lembro direito qual era a pergunta, mas era um negócio que você tinha que dizer assim, por que que a gente tem que te entrevistar, né? E o campo de texto era pequeno. E eu fui lá cara, eu abri o coração, né? E até eu tava falando com um ex-chefe meu e ele falou, cara, sei lá, às vezes eu acho que se abrir tanto o coração assim, pode pegar mal, né? Eu falei, não, cara, esses caras aqui são diferentes, bicho. Eu vou abrir o coração. E, e eu me inscrevi. Cara, eu tava pensando, cara, é mais um que vai passar e vai me mandar um e-mail assim, ó, valeu por se inscrever, que massa, optamos por outra pessoa e boa sorte aí, se precisar da gente, tamo aí. Até que eu recebi o e-mail, acho que foi seu, inclusive, né, me chamando pra gente bater um papo. Ah, vamos conversar, gostei do que você colocou aqui, me interessei pela tua história, pelo teu LinkedIn. E, e eu lembro desse papo, assim, eu tava. Cara, acho que eu fiz até sentado na cama, assim, com o notebook. Me fechei num quarto que era mais iluminado, tava super nervoso, porque eu tinha gostado muito do que a Portabilis oferecia como empresa, né? Eu sou muito dessa pessoa que acredita na justiça social, acredita que as políticas públicas são o caminho para você conseguir realmente
abraçar e dar oportunidades para a maior parte de pessoas de um país continental como o Brasil. Então, eu já tinha curtido mais o match meu com a Portables, eu já tinha gostado deles, de vocês, no caso, na época. Então, eu fiquei muito nervoso quando você me chamou, porque eu falei, cara, essa é a que eu mais quero agora. Eu só quero isso aqui. E eu gostei tanto, quando a gente trocou a ideia, Caju, aquela conversa que a gente teve foi tão diferente de tudo que eu tinha tido. Eu lembro que a gente falou cara, a gente falou de astrologia, mas não, você não me perguntou qual era o meu signo, mas eu puxei a astrologia e você me deu trela para conversar. A gente falou, cara, a gente falou de vida, a gente falou de espiritualidade, a gente falou de um monte de coisa. E eu saí dessa entrevista, dessa conversa, sem saber se ia dar liga ou não, mas eu saí adorando muito tudo que eu tive, né? A conversa que eu tive. Primeiro que eu cheguei lá, eu com alargador na orelha e tal. Você chegou lá também, alargadorzinho, tatuagem. Eu até falei para minha esposa na época, contei assim, cara, gostei muito do cara, gostei muito da empresa, meu Deus, e eu só falava nisso. Ela até me pegava no meu pé e falou: acho que tu tá com um crush nesse tal de caju aí. Foi uma piada assim por muito tempo, sabe? E depois, quando o Thiago, né, o CEO, me chamou para conversar, eu lembro, foi lá no Café Cultura, no shopping Iguatemi, em Floripa. Tinha ido Ah, visitar é. alguém, e ele falou, cara, tenho assim, ó, tem uma hora pra gente bater um papo, vamos, eu fui lá, encontrei com ele, a conversa também foi super positiva, o Thiago foi uma pessoa extremamente acolhedora também, e, e a minha expectativa começou a crescer, né? E eu estava muito confiante, estava querendo demais, né, entrar na Portables por tudo isso. E É. é engraçado que como eu era engenheiro, né, eu estava procurando, cara, eu quero ganhar e que eu estava ganhando como engenheiro. Na época, lá na indústria, tipo, o piso de engenheiro era uns 4 pau e pouco para 2018, poxa, era um. Então, cara, eu tava assim, nesse momento, eu pensava, se me oferecer até menos, eu vou dar-lhe, né? Eu me oferecer, cara, eu vou dar-lhe, porque eu gostei muito daqui, né? Então, eu não Aí sei se eu foi, tô. foi um processo muito interessante na época, porque a gente tinha lançado, a gente tinha uma vaga para PM e, e tivemos muitas inscrições na época. E a gente sempre a Portables é uma empresa muito humana, né? E eu sou um líder muito humano, assim, eu gosto de saber quem é a pessoa. Eu gosto de saber de ir além das habilidades técnicas, né? De conhecer um pouco o caráter da pessoa. Eu acredito que habilidades técnicas, a maior parte delas são adquiríveis, né? Mas o lado humano, eu acredito que há essa evolução do ser humano, mas ela é um pouco mais lenta, né? Então, quando tem um match de quem é essa pessoa, quais são os valores dela, a gente consegue saber se vai progredir ou não, em relação a uma posição. Então, na época, a gente tinha uma vaga e a gente conseguiu muita inscrição boa. E chegou no final do processo, a gente tinha três pessoas muito boas. Uma era você, com histórico de vir da indústria, tinha bastante know-how de gestão de projeto, sabia teoria da gestão de produto, mas não tinha aquele lado prático, né, de ter vivenciado isso dentro de uma startup, ah, dentro da indústria de tecnologia. E a gente tinha outras duas pessoas, uma com muito tempo atuando com produto, uma baita bagagem de atuar mesmo como PM, dava palestras sobre o tema, aqui de Floripa também, inclusive, que é a Camila, é um profissional excelente, hoje dá aula sobre o tema, progrediu na carreira de forma imensa. E o outro é o William, que vinha também de outra área, porque ele era gestor de CS, então ele já atuava com Customer Success. Pessoa, assim, que também era a cara da Portables, pessoa humana, com uma capacidade técnica também gigantesca. E aí, eu e o Thiago, que geralmente a gente sentava para tomar as decisões, a gente tava, pô, a gente precisa contratar esses três.
porque são pessoas excelentes, têm a cara da Portables e a gente tem certeza que vão gerar resultado Portables. Mas vaga para PM a gente só tem uma. E agora, o que que a gente faz? Então a gente começou a desenhar uma estratégia para trazer os três, né? E aí a gente pensou, putz, ó, ah, o Antônio tem uma pegada bastante impacto social, que tem bastante match com assistência social, e a gente tem uma vaga de suporte técnico, que a gente, na verdade, estava pensando em abrir, não era uma vaga que estava de fato aberta naquele momento. E aí, pô, a Camila tem muito tempo de PM, tá muito afim de fazer parte desse projeto. Pô, ela é a pessoa que a gente quer para essa vaga de PM. E o William, pô, a gente tá precisando de Customer Success dentro da Portables. Então, vamos iniciar essa área de Customer Success. Então, a gente fez um negócio que, inclusive, o Thiago falava que, como é que é? Que a operação deriva da estratégia. O Thiago adora falar isso, que primeiro se define a estratégia para depois definir para onde a operação vai. Mas a gente deu uma hackeada aí, porque a gente estava com uma oportunidade de três profissionais excelentes e a gente criou uma estratégia que fazia sentido para Portables na época, para fazer propostas para essas três pessoas virem para Portables. Então a gente fez a proposta para ti, né, Antônio? Inclusive, as três pessoas foram contratadas pela Portables. Foi um momento muito grandioso para a gente na época, pô, muita gente boa entrando. E como é que foi para ti? Porque a gente fez uma proposta para você queria entrar no mundo da tecnologia, de startup, mais relacionado ao que você fazia. Você gerenciava projetos, você queria vir gerenciar produto, mas a gente te ofereceu uma possibilidade de vir inicialmente ah, tocando o suporte técnico com a possibilidade, era um negócio ainda muito lá na frente, pô, a gente sabe que a gente quer ter um PM voltado para assistência social, mas a gente não sabe quando, porque vai depender de diversos fatores para a gente abrir essa vaga. Daí a gente fez a oferta, vem trabalhar com a gente gostou de você, vem, entra, conhece a Portables, trabalha com a gente, mas iniciando com suporte técnico. Quando chegou essa proposta para ti, assim, como é que foi? Cara, eu acho que eu tenho até esse e-mail guardado, tá? Eu tenho um monte de coisa no meu Gmail antigo, assim, que eu uso o mesmo e-mail há muitos anos. Eu acho que eu tenho um e-mail que o Thiago mandou para mim guardado. E ele foi muito, extremamente transparente comigo. E ele contou que estavam entre três pessoas. Ele deu uma breve descrição dos outros candidatos. Ele não citou nome, óbvio, mas falou, né? Temos uma pessoa aqui com muita experiência. E contou toda essa ideia. E ele não me deu assim. Ele foi muito transparente e franco comigo. Ele falou: Antônio, a Portable está crescendo. é, Em algum momento a gente vai precisar de alguém para tocar produtos, para tocar o produto que a gente está te oferecendo, para trabalhar como suporte, mas eu não tenho nem como te precisar quando, né? Eu realmente tenho interesse de ter você aqui conosco. Eu gostei muito de você, o Caju gostou muito de você, porém é para atuar como suporte técnico. Eu sei que você estava procurando uma posição em produto que tem uma remuneração maior, mas verifique se você pode considerar, né, essa proposta. E, cara, foi engraçado que foi um. Eu fiquei muito, muito empolgado, porque eu queria muito entrar na Portables, mas no mesmo momento eu falei, cara, e agora, né? É, eu tô em transição de carreira, eu não sei se eu vou dar conta das contas aqui de casa. Fui falar com a minha esposa, ela se prontificou também a ir atuar na área dela, né? Levando em consideração que o trabalho da Portables era home office, eu tinha essa de ficar com o menino em casa para ela trabalhar fora, e a gente conversou e eu falei, cara, se eu quero transitar de carreira, eu quero entrar no TI, não tem que estar preocupado com isso, né? Com uma vaga, digamos, júnior, uma vaga de entrada, uma vaga de suporte que com a bagagem que eu tenho, muita gente poderia até dizer, cara, não vou me prestar isso. E eu fui amarradão, né? Eu lembro que eu mandei para o Thiago, acho que no dia seguinte, falei, cara,
Vamos, eu gostei de vocês, eu quero conhecer vocês, eu quero estar aí, vamos dar. E, e logo em seguida, né, eu já conversei com a líder de suporte, também foi uma conversa maravilhosa, assim, de muitos anos, eu já dei esse feedback para ela, inclusive ela tinha sido a melhor experiência de liderança que eu tive, ela tá entre os top 5 da minha vida de liderança, então a conversa com ela eu já entendi o tipo de pessoa que ela era, cara, e eu falei, vamos meter a cabeça, vamos é isso aí, eu gosto de gente, né? Eu pensei, eu gosto de gente, vou suporte técnico. Poxa, eu vou ajudar uma galera a usar um software, eu vou estar auxiliando com o meu trabalho, né? Pessoas, às vezes, que precisam receber um benefício, precisam ter acesso às políticas públicas, e esse sistema que, muitas vezes, eu auxiliando a pessoa a usar, eu vou contribuir para melhorar a vida de uma pessoa, sabe? Então foi um misto assim, eu acho que eu não demorei 3 dias para dizer o sim, mas nesses 3 dias, assim, cara, minha cabeça ficou um turbilhão. Mas foi É, uma das, cara, se não a melhor decisão que eu fiz, assim, da minha carreira, deve ser a segunda ou a terceira. uma decisão de coragem, né? Uma coragem muito grande, de confiar, né? Pô, humildade incrível, né? De, pô, vamos fazer essa transição, vamos. Eu sei que eu quero fazer essa transição. Você sabia o que você queria, isso foi bem importante também, porque, inclusive, no período que você estava na Portab, você reafirmava isso, você estudava, você trazia, você ia além do trabalho de suporte para justamente. Foi aos poucos, inclusive teve um período que você fazia, né? Quase que metade do tempo PM, metade suporte, você foi costurando ali até que, putz, agora esse é o momento, vamos lá, né? Então, foi um momento foi muita coragem e humildade sua de ter construído isso. Eu acredito que foi uma co-construção ali, ah, por Tables e você para fazer acontecer, né? Com certeza. Foi a mudança, assim, foi o ponto zero da nova fase, né? O primeiro capítulo da temporada 2. E aí aconteceu de você chegar com o PM lá dentro da Portables, as portas foram se abrindo, né? E, e logo, pouco tempo depois, você já recebeu outra proposta de um trabalho. Como é que foi tanto essa chegada como PM na Portables e depois essa caminhada em outros desafios? Então, né, agora vamos fazer um paralelo, vida profissional, vida pessoal que estava caminhando, né? Eu fui devagarinho ali, pegando. A gente, na época, a pessoa que foi contratada, né, a Camila, ela estava em outro projeto, então os dois sistemas que a Portabilis tinha apenas uma PM tocando ambos. Um deles que era o Educar, por ser open source, por ter muito mais clientes, por ser muito mais complexo, muito mais robusto, ocupava 95% do tempo disponível dela, e eu fui pegando e falando, não, peraí, eu já conheço o produto, deixa que esse aqui eu vou te entregando pronto, né? Eu fui cavando meu espacinho ali, né? Até que eu consegui, depois de um tempo, a Portables mudou de estratégia, o produto que eu trabalhava, que era da assistência social, necessitou de ter um PM ali, né? Que foi quando o Thiago me deu a oportunidade, um ano depois, né? Eu entrei em junho de 19, junho 20, né, eu consegui entrar oficialmente, vamos dizer assim, como PM, ali na Portabilis. E nesse mesmo período veio o diagnóstico de autismo do Ian. A gente já desconfiava, né, por conta de alguns sinais que ele dava, de contato visual, atraso na fala, e a gente foi atrás do diagnóstico, a gente teve o diagnóstico. A partir do momento que você tem um diagnóstico de autismo num filho teu, pelo menos para a gente, assim, a nossa vida fez, peraí, agora nós vamos aprender tudo sobre isso, nós vamos entender tudo sobre isso aqui e nós vamos dar o melhor para essa criança, né? Porque a gente sabe que autismo é uma coisa que você não cura. Você nasceu autista, você é autista sempre. Só que existem estratégias, existem alternativas onde você pode dar uma qualidade melhor de vida, né, para uma pessoa que está no espectro autista. Você pode dar independência. E a gente começou a fazer
tudo que estava ao nosso alcance. Só que isso é muito caro. Então, o negócio começou a apertar um pouquinho, né? Eu tive apoio da Portabilis, nossa, imenso, com plano de saúde, com tudo. Foi muito importante para mim. Só que o meu currículo foi engordando e tal, e eu estava inscrito numa vaga, eu acho que de muito tempo atrás, nesses portais de recrutamento, da época antes de eu entrar na Portabilis, assim, eu estava em bancos de talentos, sabe? E uma empresa de São Paulo, outsourcing, chegou com o cheque na mesa e dobrou meu salário. Fez uma proposta assim, ah, cara, a gente vai te pagar o dobro. E daí eu, nossa, cara, e agora? Eu precisando, eu querendo mudar, né? Eu queria muito continuar o trabalho que a gente estava fazendo na Portabilis. O time que a Portabilis acabou trazendo para mim, assim, eu ajudei no processo seletivo de algumas pessoas, assim, a gente estava com um time tão unido, tava um negócio tão lindo, só que nesse momento a família falou mais alto, né? E a proposta era, cara, vamos falar assim, seria muito difícil alguém cobrir na época, né? Isso foi em janeiro de. Eu lembro que eu recebi a ligação dia 3 de janeiro de 2022 dessa empresa. E eles falaram para mim, cara, a gente precisa de você aqui o quanto antes. Foi assim, cara, eu me senti, sabe, até traindo confortáveis quando isso aconteceu. Mas para minha condição, minha situação de vida, assim, eu vi que eu já tinha adquirido um conhecimento suficiente para tocar um projeto assim, para entrar num time maior, numa empresa enorme, uma empresa que eu acho que tá mil e poucos funcionários, né, de outro estado, trabalhando, né, como outsourcing, locado no cliente, onde você vai, sabe, eu ia ter umas experiências além da parte financeira que elas faziam parte do que eu gostaria para o plano que eu tinha de carreira para mim, que era atuar como um global worker, vamos dizer assim, né? Trabalhar para uma empresa estrangeira, ganhar o sonho brasileiro do TI, né? Vamos falar assim, bem na realidade cara, muita gente está buscando, pô, eu quero ganhar em dólar, quero trabalhar para uma empresa estrangeira, quero, né, aumentar as minhas perspectivas, o meu leque. E eu entendi que naquele momento os desafios que eu ia enfrentar nessa empresa seriam algo que iam contribuir demais para esse projeto de curto, médio prazo, né? Então, foi uma decisão difícil de tomar para mim, por conta de toda a experiência que eu tive, de toda a vida, né? Todo esse período que eu passei na Portábil, de tão importante para mim que foi. Mas eu entendi que era o momento de dar esse passo adiante. Perfeito. Como é que foi essa experiência nessa empresa de Ca- outsourcing? Cara, foi muito legal porque essa empresa, sabe, a gente vê muito outsourcing, por exemplo, que ela vai lá e te manda o time de desenvolvimento para construir o software que o cliente quer. Eles trabalham com uma equipe completa, eles mandam o pacote, sabe? Então, eu fui para um cliente enorme do agronegócio, onde da nossa empresa tinha 50 e poucas pessoas. Caraca, Tinha Scrum Master, tinha PM, tinha várias equipes com POs diferentes. O... Cada equipe tinha seu Scrum Master, né? Tinha um Agile Coach que cuidava de todo mundo, tinha o QA específico para isso. Eu saí de uma equipe onde eu estava com 4 pessoas, eu acho, 5 pessoas, para uma equipe onde nós estávamos em 13 nessa empresa. Então foi, cara, foi muito legal porque eu pude sentir na pele aquilo tudo que lá no começo eu comecei a estudar do Scrum, né? Porque na Portabilis a gente tinha muito do que a essência do desenvolvimento de produto, aquilo que vamos trazer valor, vamos melhorar a vida do nosso cliente, mas a nossa equipe era reduzida, né? A gente tentava se aproximar de fazer um Scrum bonitinho, rodando que nem um reloginho, mas, cara, essa não é a realidade em muitos casos. A gente dava o nosso melhor, entregava, e lá eu cheguei no reloginho, sabe? O negócio era.
e foi muito legal entender. Isso abriu, inclusive, meus olhos, porque eu vi, cara, o Scrum não é uma coisa de papel, não é uma coisa de teoria, é uma coisa que aqui, onde está funcionando, onde cada um tem seu papel, onde as coisas são muito bem planejadas e estruturadas, o negócio flui de uma maneira muito legal. Então, eu ganhei muito conhecimento nisso, né? E também a questão de você estar lotado no cliente é uma experiência muito doida, porque quando você trabalha numa empresa que está fazendo um software próprio, a tua margem de negociação como PM é uma. Você tá aqui, cara, o cara trabalha com você, o cara te conhece, o cara, né, ele te contratou. Vocês falam a mesma língua, né, vamos dizer assim. Quando você está no cliente, não. A palavra dele tem um peso muito mais forte que a tua. Então, o jogo de cintura que você tem que adquirir, e a dificuldade que você tem para dizer não para essas pessoas, poxa, essa pessoa está pagando por você aqui e você pode, muito bem, ele pode dizer assim, não quero mais o Antônio aqui nessa equipe. Vocês podem trazer outro? Claro que a empresa que eu trabalhava é uma empresa extremamente humanizada, isso não era o que, cara, dificilmente isso ia acontecer de uma maneira tão dura assim e direta. Uhum. Mas existe a possibilidade. Você é outsourcing, cara, não quero mais esse aqui, eu quero fulaninho. Ó, você vai para outro projeto, vai outro cara para o teu lugar. Então, isso foi muito legal, essa experiência, que eu acho que construiu aquilo que permitiu o próxima etapa, né? E aí chegou o tão sonhado global. Chegou global, cara. Em outro momento, assim, que eu saí com o coração na mão, porque essa empresa que eu fui trabalhar, de Sampa, cara, eu achei que eu não ia encontrar. Alô, travou. Um, dois, três. Muito Ixi, bem caiu. tratado, eu me sentia muito à vontade. Deu uma travadinha, Antônio. Volta mais, volta só um pouquinho. Ah, você estava falando da empresa de Sampa. Voltou. Será que é a tua? Será que sou eu? A minha caiu aqui, mas voltou. Tá, agora acho que tá. Que Foi. foi outro momento, foi outra que eu deixei com dor no coração, cara. Eu não sei se eu que sou apegado, mas essa empresa também era muito humanizada. Até isso fez com que pesou um pouquinho para eu aceitar a proposta deles, que eu entendi que eles eram muito humanizados. E eu achava que outsourcing desse tamanho, hum, cara, é só olhar, tem muitas que tem muitos problemas de burnout, sabe, de pessoas saindo. E lá não, lá eu tinha uma gestão humanizada. A empresa, eles vendem isso e eles aplicam, sabe? Numa empresa de mais de 1.000 funcionários. Então, eu estava me sentindo muito à vontade com o time, eu estava me sentindo muito em casa, eu estava adorando o projeto, eu estava adorando o que a gente estava fazendo. Tinha planos junto com o pessoal do cliente já para a gente construir coisas além do que a gente estava fazendo. E um dia, pop, no meu LinkedIn, chegou um rapaz: Oi, Antônio, gostei do teu perfil e tal. É, tem uma proposta para te fazer, trabalhar numa empresa americana. E a proposta, assim, cara, do jeito que foi a abordagem, eu achei que era até fria, sabe? Eu achei, cara, esse cara quer me dar um golpe. Mas eu fui, né? Troquei uma ideia com ele, afinal era o que eu buscava. E não, era real, era quente. A gente fez um processo seletivo rapidíssimo, assim, ó. Eu tive uma conversa com ele, que era o recrutador, de 45 minutos. No dia seguinte, eu conversei com o CTO. E, cara, assim, uma semana depois, eu já estava com o computador em casa, atuando e morrendo de medo, né? Era para fazer a mesma coisa que eu fazia na empresa atual que eu estava, porém em outra língua, né? Bye bye português, agora. E é aquela coisa, você nunca acha que você está pronto, né? Ele perguntou como é que tá o teu inglês? Eu falo, cara, sei lá, acho que tá mais ou menos. Ele, você topa conversar com o CTO em inglês? Eu falei, eu topo. Eu cheguei lá, conversei com o CTO e perguntei para ele no final, cara, foi boa a nossa comunicação? Ele falou, cara, é exatamente isso que eu preciso. Aí eu entendi que meu inglês é bom, que até então eu achava que não era, né? Foi muito engraçado isso. A gente não acredita muito A gente no, sempre acha que o na, nosso inglês não é bom o suficiente. é. E mesmo esquema, só que daí numa empresa menor, de novo.
né? Equipe mais limitada, né? Clientes de outro país, outra cultura, né? Cara, é muito mais difícil. Assim, Caju, a minha habilidade natural é relação humana, é me relacionar com as pessoas, é a gentileza, é o cuidado, é trabalhar com gente. E eu pensava, cara, será que em inglês eu tenho essa capacidade sabe, de trazer as pessoas, Se conectar de colocar todo mundo, fato. de me conectar, essa é a palavra. Será que em inglês eu tenho essa capacidade? E aí, tem? Então, no começo não. No começo foi muito difícil, cara. Eu me sentia muito solitário. Era difícil. Eu gosto muito de bater papo, eu gosto muito sabe, buscar essa conexão além do trabalho. Então foi muito frustrante. No começo eu tinha medo de puxar conversa, né? Eu fazia só aquelas reuniões que são extremamente necessárias. Eu chamava o pessoal para conversar no Slack só com o que era estritamente necessário, né? Mas com o tempo a gente pega, com o tempo a gente descobre. Uma coisa que foi muito legal que eu descobri é que gente é gente. Ah, o americano é não sei o quê. Ah, o alemão é não sei o quê. Ah, o árabe. Cara, isso é xenofobia, sabe? Gente é gente, cara. Gente tem seus problemas, tem suas dores. Cultura diferente, sem dúvida, mas, sabe? Todo mundo gosta de gentileza, todo mundo gosta de educação, todo mundo tá afim de se conectar de alguma forma. É, a gente é tudo igual, cara, afinal das contas, sabe? Não interessa se o cara tá lá sabe, lá na Sibéria, lá, que ele não vê o sol lá por 6 meses, sabe? A gente, tipo, as nossas equipes, tudo bem, tinha latino pra caramba trabalhando comigo, mas o cliente, todo mundo americano, né? De várias. E os Estados Unidos é legal porque, assim, o cara de Nova York e o cara da Califórnia, eles têm culturas diferentes, é continental que nem aqui, é que nem você comparar o paranaense de Curitiba com o cara que cresceu lá em Campina Grande, na Paraíba, sabe? São culturas, são pessoas diferentes, cara, eles são mesma nacionalidade, mas a vivência é outra, né? Hum. Então é muito legal você aprender essas nuances. Então quebrou bastante paradigma meu com relação ao povo estadunidense, as pessoas, assim, então foi muito legal. E tinha gente da Macedônia, Macedônia do Norte, lá naquele emaranhado assim, de países lá da antiga União Soviética que se desmembrou, né? Então tinha uma galera da Macedônia do Norte, que também tem todos os jeitos diferentes, jeito de falar, diferente jeito de ouvir, mas no final das contas, tudo igual. A gente é tudo igual. E aí veio. Por quê? Layoff? Cara, assim, foi um layoff, né? Mas não foi aquela coisa assim, um pacotão. Infelizmente, galera, vamos desligar um monte de gente. A gente já vinha entendendo, né? O nosso CEO fazia reuniões quinzenais conosco, com toda a empresa, para falar sobre o mercado, para falar como que estava. E os Estados Unidos hoje está vivendo uma crise. Não é uma crise econômica, porque economicamente todo mundo está meio que na mesma, assim. É um risco de recessão iminente, sabe? Todo mundo está com medo de investir dinheiro, todo mundo está com medo de gastar dinheiro. Então, os clientes da empresa, o contrato acabava, o pessoal não renovava, o pessoal que ia renovar pedia valores 25, 20, 30% menores, pedia equipes menores, né? Cara, infelizmente vai chegando nesse momento, as empresas vão ter que, de certa forma, diminuir o número de pessoas, né? Um escritório presencial, por exemplo, cara, tem um monte de coisa que você consegue se desfazer. A empresa que é puramente remoto, tudo que ela tem são as pessoas, né? Tudo que a gente tem são as pessoas. Isso é muito bom, só que ao mesmo tempo, quando você precisa reduzir drasticamente os seus custos, infelizmente não tem para onde correr. Serão nas pessoas. Então, a cada 45 dias, né, algumas pessoas iam deixando. E eu entrei no sorteio do mês de novembro. É, com certeza tive feedbacks de pontos a melhorar, de pontos que eram muito bons também, mas eu acho que o todo, junto com a situação, acabou trazendo meu nome, né, para o topo da lista. E também porque, de certa forma, eu não acredito nisso que eu estou dizendo, tá?
os clientes muitas vezes acreditam que é muito melhor você ter um dev a mais e tirar um PO, né, do que deixar um PO e ter um dev a menos. Porque dev cara, é o cara que sabe, vai erguer a parede, né? Ele que vai fazer a casa, né? E muitas vezes, o time que eu trabalhava era extremamente sênior, né? E o cara que é sênior, ele se vira, né? E se vira bem. Sim. Você dá um negócio assim, os caras já têm experiência prévia, ele já sabe como que. Então, é uma galera que se toca sozinha, né? Então, eles foram para uma política de contenção de despesa e manter, com a ideia de manter o essencial, digamos assim, e não que o trabalho de POPM não seja essencial, mas acho que o mercado, dependendo da política das empresas, enxerga um pouco dessa forma, principalmente se tem alguém que consegue passar demanda, né? E aí, só que aí vira É, aquele processo pô, de ter as coisas mais a facão, né? Mais a facão. e ali naquele caso o projeto também já estava bem difundido no time. Então eu acredito que o time tá, cara, tá se virando lá numa boa. E eu era o único PO da empresa, tá? O único product person. Tinha a Stephanie, que inclusive foi uma pessoa fenomenal, assim, que me abraçou, assim, que nem um nenenzinho, sabe? Quando eu cheguei todo medroso, assim, e ela falou, não, cara, vem cá, vou te mostrar como é que funciona, sabe? E ela foi fenomenal. E ela era a única pessoa voltada para produto, só que ela é assim, ela faz tudo, sabe? Ela é uma pessoa que está há muito tempo lá, ela veio junto com a empresa, extremamente experiente, e ela faz produto, ela vende, ela cuida dos clientes, ela, cara, ela é ela tem quatro braços, extremamente eficiente. E eu fui o primeiro, né? É o primeiro PM, PO que chegou lá. E agora ficou só a Stephanie de novo, né? Eu era o único, Entendi. agora não tem mais ninguém. E nesse processo de volta a procurar, né? Que tipo de empresa que você está buscando, assim, no sentido de valores? O que que você valoriza numa empresa? Cara, assim, principalmente com relação a valores, tem que ser people-centric, sabe? Eu tive experiências tão boas que eu acho que eu buscar algo diferente disso, o baque ia ser muito grande. Então, empresas que já acordaram, sabe? Porque é questão de acordar. Você precisa entender que se você não centralizar nas pessoas, vai chegar um momento que não vai dar certo o teu negócio. Então, eu prefiro hoje ir no caminho de empresas que já entenderam que esse é o modelo, né? Que é assim que funciona. Porque a frustração seria muito grande se eu fosse parar num ambiente microgerenciamento, sabe? Isso que ainda está no passado, sabe? Lá na década Sim. de 50, sabe? Adorei esse Então, teu termo aí, empresas que acordaram. Bom demais. porque, cara, quem ainda tá dormindo, Caju, daqui a pouco o mercado vai forçar essas empresas a acordar, né? Que elas precisam ter as pessoas como prioridade, as pessoas que estão ali com elas como prioridade. É, Então, eu tenho sido muito cuidadoso antes de me inscrever para vagas, tá? Eu tento entender um pouquinho o que que é a empresa. Às vezes eu vou no perfil de algumas pessoas e vejo o que está lá no LinkedIn dessas pessoas de líderes, recrutadores também, pessoas que trabalham lá, para ver o que que elas estão dizendo, né? Eu acho que isso, para mim, nesse momento, é o que eu estou colocando no meu top um assim, do legal. que eu busco. E eu acho que é um movimento que vai ser natural para todas as companhias, embora no começo a maior parte desse tipo de mudança eu não acredito que seja genuína, mas seja muito mais um processo para se adequar às necessidades das pessoas, porque a gente tá vivendo numa revolução aí, pessoas mais jovens estão entrando no mercado de trabalho, onde não se adequam mais a um modelo antigo, né? Um modelo que bota, que não se preocupa com as pessoas, que só pensa na produção, né? Então, o início ainda muitas vezes não é genuíno para poder se moldar, mas eu acredito muito no ser humano, né? Então, eu acredito que
aos poucos o despertar acontece de olhar que são as pessoas que fazem, né, no final das contas, não importa aí, agora tem, muito se fala da inteligência artificial, que vai realmente alavancar muito a produtividade, mas no final das contas, são as pessoas ainda que fazem a roda girar. Com certeza. Com certeza. A E inteligência artificial, ela não, cara, por mais que ela queira, né, crescer e ser muito inteligente, vamos puxar a Skynet, cara, vai ser sempre uma ferramenta. E não vai passar disso. Precisa de pessoas para operar, né? É a melhor ferramenta do mundo, mas precisa de pessoas ali operando para Hum. funcionar de acordo. E que tipo de trabalho você busca? Trabalho remoto, presencial, flexibilidade? Como é que é o modelo? Minha situação atual de vida, neném vindo, né? Eu tô aqui em Lages, a minha vida já tá construída aqui, né? O meu filho tem a terapia que ele está adaptado, tem a escolinha que ele está adaptado, né? Vem mais uma neném aí. Eu tenho muito essa cara, a gente tá junto, tá junto. Somos nós três, seremos nós quatro a partir de janeiro. Então, eu não consigo mais me enxergar saindo de casa para trabalhar todo dia. Eu digo assim, cara, sistema híbrido muitas vezes é legal, funciona. Algumas reuniões presenciais, cara, dão muito mais resultado do que remoto, dependendo de como se organizam. Mas trabalho remoto. Eu sou uma pessoa que, inclusive, sou difusor, vamos falar assim, da cultura remota. Sempre que eu posso, eu estou falando disso com as pessoas. Sempre que eu posso, eu estou contando os benefícios da cultura remota, né? E você voltar para um presencial, para mim, assim, tirando uma empresa que precisa disso, eu considero como um grande retrocesso, né? Então, remoto sempre para mim, a situação de vida atual, pelo menos nos próximos anos, é essencial. Hum. Boa. E o que que você mais curte de fazer no seu dia a dia de trabalho como PO ou PM? Gente, eu curto gente, eu curto, sabe, tá debatendo coisas, tá discutindo o que que vai ser feito, como que vai ser feito, por que que vai ser feito. Eu adoro os usuários, eu adoro a equipe, né? Eu gosto muito de trabalhar junto com o time de desenvolvimento. Isso para mim dá muito prazer. Quando eu posso contar assim com alguém do time de desenvolvimento que está lá compartilhando tela comigo, código aberto, e a gente refinando e fazendo, sabe? A gente encontrando soluções juntos. Eu com a visão de negócio, a visão de produto, o engenheiro ali com a visão técnica, com melhores práticas de como fazer, né? Então, se eu estou em contato com pessoas trabalhando junto com pessoas, é o que eu mais gosto de fazer, né? Seja na área de produtos, eu acredito que futuramente até trabalhar só com pessoas, sem produtos, seja uma caminhada natural para minha carreira, né? Mas sempre estar em contato com pessoas é a parte que mais me dá prazer, né? Conversando com os clientes, entendendo, sabe, aquela coisa de entendemos o seu problema, né? A gente descobriu aqui junto o que que é a tua dor, o que que é o teu problema, o que que a gente quer resolver realmente aqui, né? Isso é muito da hora. Ter essas conversas, aprender com essas pessoas. Fato. Novamente, você volta para o campo da humanidade. Acho que é uma característica muito forte sua. O, e parando para pensar no que, se você pudesse, você não faria mais. Ai, cara, ficar Ou faria sentado escrevendo. menos. Ficar Hã? sentado escrevendo é tão difícil para mim. Assim, não que eu não goste, mas é difícil para mim eu conseguir prender minha atenção, sabe? É, por exemplo, eu acho muito mais legal. Eu sei do valor que tem isso, mas eu acho muito mais legal eu fazer um refinamento com o time, debater um épico, do que escrever um épico e suas histórias, Uhum. sabe? Eu sei que isso é muito importante, e jamais eu acho que dentro de um time que busca trabalhar dessa forma,
isso deve ser mal feito ou deixado de lado. Eu entendo a importância disso e alguém precisa fazer, mas é solitário, sabe? É a parte que menos. Eu tenho mais dificuldade e menos me dá alegria de fazer. Eu faço porque eu sei que precisa, sei porque é importante, né? E é o tipo de coisa, assim, para pensar que a inteligência artificial vai fazer. Porque se você discutiu aquilo, se você foi falado e aquilo tá gravado, aquilo pode ser facilmente colocado num prompt e falado, escopa aí para mim, eu vou validar, eu vou dar o. Né? Então, não é. Esse não é o tipo de trabalho que. É um trabalho mais mecânico, digamos assim, né? Com certeza, com certeza. Uma pergunta que para quem está ouvindo a gente é um pouco autoexplicativa, mas eu quero que você considere. Como que você considera que é a sua comunicação? Ah, Eu digo que é cara, autoexplicativa porque você está falando aqui, né? Então dá mas, para é, dá pra mas é, perceber. é natural pra mim. Isso aí é uma coisa cara, acho que a partir do momento que eu aprendi a falar, nunca calei mais a boca, sabe? É, é, eu gosto muito. Né, meus amigos me chamam de palestrinha, mas no bom sentido, porque se me deixa falar de uma coisa que eu gosto, cara, eu tô sempre conversando, ouvindo, eu gosto de aprender com conversa, né, debate, discussão, eu gosto de. Então, a minha comunicação, eu acho que é a minha característica mais marcante e é a mais natural para mim, né? Me comunicar principalmente verbalmente, melhor do que escrito, apesar de que eu adquiri a vida, me ensinou a escrever bem, né? Apesar de eu gostar menos de escrever do que de falar, mas a comunicação falada, para mim, assim, é a minha principal skill, vamos dizer assim. Eu não digo nem E, lábia, tá? Antes eu achava que eu era uma pessoa de lábia, mas, cara, eu tenho dificuldade de mentir, então eu não tenho lábia. mas é que quem se comunica bem, muitas vezes a mentira ela não necessariamente faz conseguir as coisas, né? A pessoa que sabe se comunicar, sabe expressar aquilo que está sentindo, sabe fazer pergunta, né? Ela consegue as Uhum, coisas, porque se a gente está com alguém próximo, trabalhando até dentro de casa, né? Pô, você tem uma companheira, um companheiro que se expressa, que você sabe o que aquela pessoa está sentindo e conversando, você confia mais nela, porque aquela pessoa está com falando. certeza. Se você tem uma pessoa que, no meu caso, como liderança, como manager, se eu tenho uma pessoa que eu consigo criar um canal de comunicação aberto com aquela pessoa e ela se comunica, eu sei quais são os problemas que ela está passando, as dificuldades e isso gera confiança, né? Então, capacidade de comunicação é extremamente importante para gerar confiança, inclusive, que no É. final das contas, a confiança no ambiente de trabalho é essencial, né? Se a gente E é uma quer delícia quando a produzir. gente consegue, né? É uma É, delícia quando você consegue abrir sabe, esse bloqueio assim com alguém, e você sente que aquilo virou um ambiente de confiança, assim, e no cenário ideal, a pessoa não deveria ter medo de falar nada para quem é líder, por exemplo, né? Deveria ser capaz de tocar em todos os assuntos, por mais delicados que eles sejam, porque é dali que vai dar o próximo passo, um ajudando o outro a resolver problemas e se melhorar, né? E com aí certeza. entra até naquele ponto das companhias e lideranças também que despertam, que acordam, né? Boa. E que desafio marcante você teve na sua carreira durante esses anos? Que foi, assim, algo desafiador você conseguiu lidar? Cara, a transição de carreira foi algo que não foi profissional, mas foi, né? Foi uma opção, um negócio de, né? Uma escolha que eu fiz de vida, foi uma barra fortíssima. Então foi um desafio para mim, assim, que foi o maior até agora, né? Que eu consegui superar, a gente conseguiu construir um negócio, tive muito apoio da minha esposa, sem dúvida, mas a gente conseguiu juntos fazer o negócio acontecer, fazer hoje, né? Tem uma carreira, digamos, sólida. Então, foi um grande desafio. É,
uma oportunidade que eu tive na Portabilis, que foi muito da hora também, que foi o primeiro, cara, primeiro grande voto de confiança que eu recebi, que na época a Portabilis se inscreveu, acho que era pandemia pegando ali, sabe, para um edital, para trazer soluções, para auxiliar as pessoas, né? Cara, a Portabilis já faz isso meio que de casa, e fomos classificados e a gente ia fazer um projeto que era um compilado de dados que são públicos, mas difícil de dificílimo acesso sobre assistência social, né, em uma plataforma muito mais fácil de você poder encontrar, onde que você pode buscar apoio, onde você pode buscar até ONGs que estavam fazendo doações. E eu recebi esse desafio e eu tive que aprender muita coisa. Eu tive sabe, foi uma responsabilidade enorme que me foi dada. Branqueou todos meus cabelos aqui na frente. Mas foi muito legal, foi muito desafiador. A gente conseguiu, a gente lançou, foi incrível para mim, assim, de ver. Foi a primeira coisa do zero que eu tive a oportunidade de fazer na vida, que foi muito, muito legal. E o terceiro desafio foi a primeira experiência trabalhando totalmente em outra língua, né? Foi muito medo, cara, muita dúvida se eu ia conseguir, dificuldade de comunicação no começo, cara, entender os outros era um grande desafio para mim. Falar, eu falava, mas muitas nuances, às vezes uma palavra que você não entendeu muda o sentido de uma frase inteira. Então, isso foi um grande desafio que ele veio automático. 2, 3 meses ali trabalhando, você meio que pega, né? Mas foi muito desafiador para mim. Eu saía com dor de cabeça, às vezes, das reuniões, de tanta atenção que eu precisava prestar, assim, no que estava sendo dito. Volume altíssimo no microfone, no fone, sabe? Então foi muito desafiador para mim, esse período de adaptação à língua estrangeira. Legal demais. E o gostoso dessa conversa, e é legal, tá gravando isso tudo, né? E vai ficar público, o quanto você é transparente, né? Trazer essa tua vulnerabilidade, né? Acho muito legal isso. Né? Essa tua vulnerabilidade, de trazer e deixar público, explícito, isso também é um diferencial absurdo. Como é que as tuas experiências aí nessas três últimas companhias, mas não só, né? Mas até na indústria, que todas essas experiências passadas, como que elas te preparam pro que você, pra próxima? Cara, tecnicamente, assim, meu leque de conhecimento ficou, sabe, uma mochilona nas minhas costas, sabe? Porque indústria é um negócio muito complexo, de muitas coisas, e eu tive que aprender muita coisa sobre lá. E eu tenho esse conhecimento, tá? Me formei engenheiro, aprendi na faculdade, mas vivenciar 8 anos numa fábrica te traz uma bagagem enorme sobre como funciona uma indústria, né? As experiências de dentro da área de TI, muito mais que na indústria, liderança, liderar pessoas que não estão diretamente sobre a sua liderança. Digamos, você não é chefe das pessoas, mas você precisa liderá-las. Principalmente cara, muita gente que trabalha com produto sofre um pouco disso. É uma coisa que a gente divide com o Scrum Master ali, que a gente precisa liderar uma galera que a gente não é chefe deles, né? E muitas vezes a palavra do teu chefe impacta de uma maneira diferente do que um cara que não, sabe, ele não manda você. A gente tem isso como humano. Então, você tem que usar estratégias, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito legal, que trouxe na minha bagagem. Aprendi também muita coisa sobre ferramenta de produto, mas aprendi muito mais que elas não são tão importantes como elas são vendidas, porque você é, muito além de você operar as ferramentas, se você não tiver o conhecimento profundo do produto que você está atuando e a vontade de cuidar, o senso de cuidado desse produto, tipo, adotei esse produto aqui, agora ele é meu, ele está aqui comigo, eu sou realmente o dono disso aqui. Se você não sentir isso genuinamente, ferramenta nenhuma vai fazer, né? Eu já trabalhei sem e já trabalhei com ferramenta, né? E no final das contas,
esse negócio está aqui embaixo do braço aqui, o resultado lá no final mesmo, né? Então, isso tudo me trouxe muito de conhecimento da minha bagagem. Lógico que eu aprendi uma porrada de coisas sobre lógica de programação, a gente entende o que que é um front-end, hoje eu brinco com CSS, HTML, com JavaScript, porque a gente vai absorvendo, você está o dia inteiro com os caras fazendo, né? Você está numa obra ali, você vai aprender um pouquinho sobre bater uma massa, fazer uma casa. E na Uhum. tecnologia é isso aí, cara, um pouquinho você sabe. Então, isso é uma coisa que é muito legal, que eu não vou perder, né? Mas o principal, que desde lá da primeira, antes de começar a faculdade, eu aprendi a não ter medo de nada relacionado a trabalho. Quer dizer, não, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo até de passarinho, mas eu aprendi cara, vai com medo, né? Eu fui morrendo de medo de trabalhar na minha primeira experiência internacional, morrendo de medo. Eu tremia no primeiro dia, que era só um. As pessoas só iam lá e tipo, era um onboarding, sabe? Pô, a gente vai te ensinar aqui como é que é a empresa, não ia precisar nem falar. Tava tremendo de medo. Então eu sou bastante medroso, mas uma coisa que todas essas minhas experiências ensinaram é, cara, vai com medo, vai, só vai. E aonde que você quer que toda essa bagagem te leve em relação à carreira daqui a alguns anos? Onde é que você quer estar? Cara, profissionalmente ganhando para isso, vamos dizer assim, eu quero cada vez mais estar mais próximo de pessoas, né? Seja com produtos, seja com clientes, né? Eu acho que isso tá tudo junto, porque produto é sucesso do cliente igual, porque você tem que estar preocupado com isso, ou liderando times que não necessariamente sejam de produto ou de clientes, mas tá sabe, apoiando essas pessoas, tá usando da minha experiência de algumas coisas que eu tenho em mim, assim, para fazer com que as pessoas cheguem de uma maneira mais fácil, mais branda, menos agressiva para elas mesmas no resultado que elas esperam, sabe? O trabalho tem que ser, apesar de que ninguém gosta de trabalhar, se for levar lá na raiz, o trabalho tem que ser gostoso quando você está fazendo, de certa forma. Não pode te onerar, não pode te arrancar pedaço. Isso dentro de alguém que está cuidando, né? Alguém que está cuidando dessas pessoas consegue tornar esse caminho um pouco mais confortável. E eu não tenho como fugir disso. E se eu não precisasse, cara, não precisasse viver do meu trabalho, com certeza eu ia estar dentro de uma sala de aula, ensinando alguma coisa para alguém. Eu ia estar dando palestra, eu ia estar, sabe? Eu ia estar. Eu gosto muito disso também. Legal. O, a gente, contando um pouco dos bastidores aqui do podcast, a gente já fez essa conversa antes, né? Porque né, esse projeto começou primeiro de uma iniciativa minha de conversar com pessoas que eu tenho alguma conexão, ah, e eu simular essa entrevista e conseguir capturar informações da pessoa e muitas vezes até destravar a pessoa, às vezes só no fato de estar conversando já dá alguns insights e treina a pessoa para um futuro processo seletivo. E no final eu compilo todas as informações e estou gerando uma recomendação que eu coloco lá no LinkedIn, que tem ficado legal. Espero que gere resultados também, assim como o podcast, mas não gerando a experiência que já está sendo bem interessante. Eu espero que também esteja sendo para você, Antônio. E Com aí eu fiz certeza. uma pergunta que, que era para você me contar um pouco de feedback construtivo que você recebeu. E lá você disse que, putz, não consegui lembrar de nada específico. Você conseguiu? Cara, eu consegui Apareceu me alguma lembrar coisa? porque não foi formal. Sabe, a hora que você me perguntou, eu tentei buscar todos os feedbacks formais que eu recebi. Alguém, Antônio, vamos conversar, vamos, né, vamos fazer um one-on-one aqui, vamos. Cara, não puxei nada, assim, mas eu recebi isso, digamos assim, uma dica, como um toque, e várias vezes, de várias pessoas diferentes, na vida pessoal, na vida profissional, que é uma dificuldade minha, que eu tenho, e que é muito importante, eu acredito que muitas pessoas tenham também, é que você não vai conseguir ser aceito e amado por todo mundo. Por mais que você ache que você é legal,
Por mais que a tua intenção seja maravilhosa, você não vai. E não adianta se forçar, né? Não é isso, não é assim que você conquista. Tem gente que vai gostar genuinamente de você, tem gente que vai acreditar em você, tem gente que vai respeitar você, tem gente que vai simplesmente entender que aquilo que você está dizendo, que aquilo que você está propondo com o teu conhecimento técnico e com um determinado procedimento precisa ser seguido, mas não necessariamente essas pessoas precisam gostar e amar você, sabe? Isso é muito forte para mim, Caju, porque se eu não me segurar, eu quero ser amado, eu quero que todo mundo, sabe, chegue para mim e diga, nossa, como você é legal, cara, como eu gosto de você, como eu gosto da tua companhia. Vai ser, não, jamais, né? Jamais. E tem gente que só olha pra gente e já não gosta da gente, né? E já não gosta e tá tudo bem, cara. Sei lá, às vezes eu fiz alguma coisa que a pessoa, sabe, eu dei motivo pra pessoa. Por mais que minha intenção seja boa, eu dei motivo. E, cara, você tá aí. Se um dia tiver a oportunidade de reverter isso aí, vamos, né? Mas se não tiver, tá tudo bem, né? É. Então isso é, E isso é, isso é muito forte. boa, é um grande aprendizado, né? Não é nem aprendizado porque isso aí toca no nosso íntimo, né? E aí a gente pode navegar na psicologia aqui, né? Porque se tem essa necessidade de ser amado, ela vem de algum lugar. Aham, Então, é muito mais do que aprender que as pessoas não vão gostar de você, né? É um processo de cura, muitas vezes, que tem ali interno. sim. E como é que você lida com feedback que é de coisa para melhorar, assim? Aquele feedback que chega, pô, Antônio, não gostei de XYZ. Vou ser bem sincero pra você, Caju, eu adoro. Eu adoro. Porque se estão me dando feedback, eu estou sabendo o que está acontecendo. Eu tenho a tendência de que se ninguém está falando nada, estão me escondendo tudo que está ruim. Eu tenho essa tendência, que eu muitas vezes eu vou perguntar para o líder, ô meu, como é que tá aí, cara? Né? E a pessoa simplesmente diz, não, tá tudo bem, tá fazendo teu trabalho, é isso aí, tá tudo certo. Então eu gosto de saber o que tá ruim, porque se alguém não me falar o que não tá legal, eu vou achar que tá tudo, sabe? Lá no, Então, Uhum, eu quero saber onde que, que não tá legal. Eu quero saber o que, que tem para melhorar. É muito mais vantajoso para mim alguém vir e me apontar do que deixar que eu tente descobrir sozinho, porque eu tendo a ficar paranoico e tendo a achar que tem muito mais coisa ruim do que realmente tem, né? Tanto que sempre que eu recebo um feedback, pelo menos 99% das vezes que eu recebi um feedback construtivo ou de coisas a melhorar, eu saí pensando assim, poxa, era só isso. Eu achava que estava bem pior, sabe? uhum. Então eu gosto muito, de verdade. Não me abala nem um pouquinho. Claro que assim, se for feito de uma forma, né, minimamente humana, gentil, né? Agora, se Sim. o cara vier me dar uma bronca, cara, eu vou ficar muito. Cara, eu fico muito bravo. A tua, Também não sei a, lidar com essas coisas, não sei lidar a com tua medo resposta da bronca. geralmente é ficar bravo do que. É mais fácil ficar bravo do que triste. Se for uma forma rude, por Sem, exemplo. sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Cara, e eu tenho dificuldade de lidar com momentos onde as pessoas são rudes comigo, porque a minha tendência é imediatamente devolver. Isso sabe? Tem hora que não dá, mas a É. vontade tipo, é papum, né? Agora, se é com gentileza, cara, poxa. A não ser que venha uma coisa sem sentido, com base em fofoca, em coisa que não é realmente aquilo o problema, mas nunca aconteceu comigo. Então, eu ainda não sei como é que eu lido com esse tipo de situação. E para finalizar aqui no roteiro de perguntas e tal, acho que na última, no nosso ensaio, que não foi um ensaio, porque a gente programou isso depois, mas a gente perguntado que pergunta que você gostaria que te fizesse, né? Se fosse um processo de seleção, etc. E lá você tinha comentado que era justamente sobre para poder contar sobre a transição, né? Sim, eu, Tem eu mais gostaria de alguma, ter espaço para isso. a que você teve. Obrigado, Caju.
Você tem mais alguma coisa que, pô, seria legal compartilhar? Ah, cara, eu acho que eu falei tanta coisa aqui que acho que eu gastei a cabeça, tá? E de bate-pronto eu não vou conseguir pensar em algo que faltou a gente falar aqui, né? É muito Eu legal, acho que eu assim, falei até demais. adorei a nossa experiência aqui. Gostei demais de ter te ouvido. Nunca me canso de te ouvir tuas histórias. Você tem um storytelling muito bom. Você tem que aproveitar mais o storytelling e contar mais histórias. Verdade. Ah, então, fica já o convite aí. Quem sabe você tem algum projeto, alguma coisa que você pode contar alguma coisa, porque você tem essa eloquência e esse jeito de se comunicar que engaja. Isso é muito, é divertido te ouvir, porque eu, Ah, pelo menos, eu navego assim nas suas histórias. que bom, eu fico muito feliz de ouvir isso, cara, porque os assuntos normalmente que eu falo no meu dia a dia, né, os assuntos que eu me interesso, como um bom TDAH, assim, os motivos do meu hiperfoco, e muitas vezes dentro da minha galera, do meu ciclo de amigos, assim, eles não têm interesse nenhum de me escutar, então eu fico sofrendo. Então, quando eu falo de qualquer coisa e eu sei que a galera gosta ou tem interesse em escutar, eu me solto e me dá muito prazer. Inclusive, uma coisa que eu acho que eu não comento com muita gente, mas que eu tenho vontade de algum dia fazer na vida é criar algum tipo de conteúdo assim. Seja para YouTube, seja para falar de. Eu só não sei o que eu quero falar. Tem tanta coisa que eu gosto, algumas polêmicas, né? Eu gosto muito de assuntos geopolíticos e coisas assim, quando eu tô escutando meu fonezinho para lavar uma louça, às vezes me dá vontade de falar dessas coisas. Mas assim, não sei se isso um dia vai sair do papel. Se te dá prazer de alguma forma, por que não? É, Então, Antônio, muito obrigado aí pela oportunidade, pela coragem novamente e por esse papo super agradável. Espero que você tenha gostado aí. E pro pessoal que está ouvindo, aquele negócio, estava até pensando em algum momento, né? Tô convidando algumas pessoas para fazer esse piloto, né? E, pô, a gente não sabe nem se vai ser ouvido por alguém, né? Mas, de qualquer maneira, esperamos que seja e que gere algum resultado positivo, principalmente para você que está nessa busca, por um novo trabalho. E muito obrigado aí, muito obrigado pela confiança de estar aqui. eu que agradeço, Caju. Cara, foi assim, ó. Cara, tô até mais leve, tá? Depois de trocar essa ideia, foi bom demais. Eu não vi o tempo passar, né? Eu não. Agora que eu tô olhando o relógio, eu vi que a gente já tá, né? Já tá quase 2 horas aí conversando. Então foi muito prazeroso, né? De verdade mesmo. Acho que para a galera que você convidar, né? Vai aqui minha recomendação de, cara, venha, porque é muito legal fazer isso, cara. É divertido demais, né? Obrigado pela oportunidade, por dar abertura, me dar voz, né? Para muitas coisas que às vezes eu gostaria de contar e não conto. E por proporcionar essa experiência para mim que com certeza eu cresci muito aqui depois dessa conversa com você. Então, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Antônio. E para quem está ouvindo aí, lembre-se de dar like aí, comentar, compartilhar, porque esse compartilhar, esse like, ele pode trazer uma nova experiência aí para a vida do Antônio de alguma forma, né? Se a pessoa certa ouvir esse podcast, pode se cantar pelo É, Altame aí, quem sabe conseguir uma nova oportunidade, né, Antônio? ajuda nós aí, galera. Abraço, meu querido. Tudo de bom para você, pra sua família. Para você também. Valeu. Valeu, tchau, tchau.